Olá, meus irmãos, bom dia a todos. É um grande prazer falar com vocês e espero que nesta aula nós venhamos a ser edificados pelo Senhor, como eu fui ao estudar a lição, e que estejamos em oração para que voltemos logo a nos ver. Estou com saudade. Diante dessa câmera a gente fica... a aula tem bastante dificuldade, né? Mas o Senhor nos agracia com sabedoria para passar aos irmãos a beleza da sua palavra. Antes de iniciarmos propriamente a lição, nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito para conosco. Ensina-nos, ó Deus, a viver em comunhão com o Senhor, em temor, em obediência. Por isso, Senhor Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados, porque eles nos afastam de Ti. Pedimos que o Senhor nos torne um coração mais obediente e temeroso a Ti. Um coração que não se exalta, mas que é todo de humilde, Senhor Deus, para com a Tua graça. O Senhor nos abençoe, que o Senhor nos enriqueça através dessa aula, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu peço aos queridos que abram a sua Bíblia, junto comigo, no texto base da nossa lição. Hoje nós teremos a lição 9, Saúde é o que interessa, a lição aí da nossa revista, uma revista muito edificante, uma revista bíblica, com temas interessantes, temas bem para aplicação, né? Nesse momento, a nossa lição é a lição de número 9, e eu peço aos irmãos que abram lá no texto base, que é o texto de 2 Coríntios 12, do 7 ao 9. 2 Coríntios 12, do 7 ao 9. Então, 2 Coríntios 12, do 7 ao 9, vai nos dizer assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim se repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. E até o versículo 10, para completar aí a divisão do texto. Então, o nosso tema de hoje é Saúde é o que interessa. Então, o nosso objetivo, qual o objetivo da nossa lição, dessa matéria, desse texto? Ao final desta aula, teremos uma visão da enfermidade como vinda das mãos de um Deus bondoso, com propósitos práticos, e se sentirá motivado a enfrentá-la, a enfermidade, com esperança de alívio, tanto no presente como perfeitamente no final, na eternidade. Esse tema é um tema muito delicado, ainda mais em tempos como o nosso, é o que nós estamos passando. Esse tema tem que ser tratado com muito zelo, com muito temor, com muita reflexão de oração, porque nós estamos vivendo um quadro onde você, ouvinte, ou algum familiar nosso, esteja acamado, adoentado com alguma infecção, ou quaisquer que sejam. E você pode estar ouvindo essas afirmações para aqueles que entendem a soberania de Deus, concordam sobre a providência de Deus, sobre a aprovação de Deus para a santificação. Talvez ouça isso, essa afirmação, esse objetivo de termos uma visão da enfermidade como vinda das mãos de Deus, bondoso, com propósito. Vocês perguntam assim: como Deus bondoso manda uma enfermidade para o meu ente querido? Então você pode, eu quero tratar isso com muito zelo, quero pedir que você também, com humildade,
ouça essa aula até o fim. Você medite sobre as palavras, sobre os textos principalmente, e que busque, durante a semana, refletir sobre isso, refletir sobre a mão de Deus na história. E entenda que o Senhor tem um caminho a nos conduzir. Essa aula é totalmente dependente da aula passada sobre santificação, que o nosso irmão presbítero Pedro tratou. Ela é de grande... o alicerce da santificação e dessa produção, dessa continuidade da santificação da nossa vida até a volta de Cristo, até a perfeição, nós passaremos por aflições. Então eu peço que você medite sobre isso e tenha isso em mente. Então, eu quero que você relembre que na aula passada estudamos sobre santificação com o presbítero Pedro. Nossa aula é derivada de uma boa compreensão sobre santificação. A aula de hoje sobre saúde, e isso é o que interessa, ela tem grande base na santificação. Pois a santificação é um desenvolvimento contínuo nessa vida, enquanto vivemos as consequências do pecado recebida de Adão. São consequências hoje as nossas aflições, para nos alertar de que nós precisamos de um reajuste eterno, reajuste, na verdade, uma restauração completa. Ainda não, nós estamos no ainda não. Precisamos do o já e o ainda não, né? Na verdade, nós estamos no já, vemos a manifestação, a salvação de Cristo, nós precisamos de algo completo, em que vemos principalmente em nosso corpo e alma. Né? Nós sofremos hoje essa consequência da queda, nós vemos hoje no nosso sofrimento terreno, da nossa carne. As aflições de um coronavírus, as aflições de uma depressão, as aflições de um câncer, as aflições da mentira, do contexto político que nós temos, todos eles nos envolvem com questões da queda. E isso nós temos que refletir. Então, o esboço da nossa lição, eu creio que eu estarei, esse material estará disponível para vocês acompanharem e verem mais de próximo, mais perto. Então, essas letras pequenas, Deus ajude que fiquem maiores aí. A introdução, nós teremos a introdução, alegações básicas e paradoxos explicados, o exemplo de Paulo, o fim principal da doença, o propósito de Deus na doença, sabermos que Ele é Deus, provarmos, então o propósito de Deus na doença, provarmos, saber que Ele é Deus, provarmos, aperfeiçoados e transformados, cumprir seu plano, que vai além de nosso entendimento, a conclusão e a aplicação. Então nós temos esses passos aí a trabalhar. Quero introduzir os irmãos com uma fala, com uma mensagem, na verdade aí a foto do príncipe dos pregadores, que foi Charles Haddon Spurgeon. Charles Spurgeon, um grande pregador, um homem sem igual, um dos grandes anunciadores, evangelistas, proclamadores da palavra da verdade, em tempos onde o liberalismo já atuando ali na Europa, nós temos um irmão que lutou muito pelo Evangelho. Foi um dos grandes ali. Então, em seus últimos anos, Spurgeon, o príncipe dos pregadores, sofreu de diversos males físicos, incluindo doenças dos rins e gota. Sabe, meus queridos, nós temos pessoas que sofrem, homens de fé, homens grandiosos, homens que, sem falar de Lutero, Agostinho, muitos outros, Paulo, nós vamos falar sobre Paulo aqui, meditar um pouquinho sobre a palavra de Paulo, mas nós temos esses homens que lutaram, problemas na carne, problemas com o corpo, tiveram as questões corporais sendo afetadas por causa da queda, por causa do pecado, e aí eles também passaram por isso, mas a fé inabalável. O diferencial desses homens é porque mesmo em aflições, eles buscavam o Senhor, meditavam em sua palavra, ela era o deleite dele.
Por isso, nós temos aí a fala com também um dos grandes homens, João Calvino, mas o ano teve uma conclusão sóbria. Esse é um texto de um livro muito edificante, a Calvino era assim, vai dizer o seguinte: no mesmo dia em que assumira a cidadania de Genebra, Calvino teve um violento ataque de tosse. A tosse trouxe à sua boca uma torrente de sangue. O médico de Calvino achou que uma artéria houvera arrebentado, não reconhecendo os sinais certos de uma condição avançada de tuberculose. Estavam-lhes 4 anos e meio de vida. Calvino aí passa por isso, homens de fé passando por momentos de angústia. Então, nosso primeiro paradoxo, a nossa primeira lição, o primeiro ponto aí da nossa lição, vai tratar sobre alegações básicas e paradoxos explicados. Então, o nosso ponto aqui é trazer à nossa memória as alegações de vários que têm levantado que a plenitude só na vida, que a plenitude já nesse tempo presente, de uma cura, de milagres, ela é efetuada já no corpo, já é vivenciado e nós não podemos passar por aflições. Então você vem aqui, a salvação, o primeiro ponto aí da página 31, olhem lá comigo. A salvação na Escritura é uma realidade completa, abarcando tanto alma como corpo. Não são bíblicas as ideias de salvação só para a alma, sem o corpo. Realmente, de fato é. O homem é salvo na sua completude. Nós não podemos dividir, dicotomizar o homem. O homem, ele é um ser único, corpo e alma. E dentro disso, a fala é correta. O homem foi salvo por inteiro, mas em nenhum lugar nas Escrituras é dito que ele já vive na plenitude de perfeição. Ele espera ainda uma completude total, uma restauração total, quando na segunda vida, Cristo restaurar todas as coisas, até o físico, como o mental. Então, como a alma, né? Então nós vamos para o segundo paradoxo, é o seguinte: o Jesus Cristo que curou tantas pessoas quando estava na terra, não mudou o poder, não mudou e pode fazer o mesmo agora. Então nós temos aqui uma questão da contestação de que ele não mudou. Realmente, de fato, nosso Senhor não mudou, mas as curas e os milagres de Jesus expressavam um tipo messiânico, aquilo que Cristo tinha que exercer e executar. Então, a questão messiânica de Jesus, ela era necessária, assim como os seus apóstolos, iniciando e estendendo ao mundo o colegiado apostólico direto de Cristo, aqueles que são realmente apóstolos, estiveram diante do Senhor, aprenderam dele e receberam dele esses sinais. Então, a necessidade por causa da questão messiânica de Jesus Cristo. Então, esses milagres hoje, os médicos, a eles foram passados, nos abençoando. A questão de que hoje nós temos a palavra do Senhor que nos remete a um ponto maior, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, nós vamos para o outro, terceiro fala, perde-se a bênção onde falta a fé, ou os dons de Deus não são procurados. Então, algo que machuca muito é quando as pessoas relacionam a doença ou algumas questões de enfermidade, contextos gerais da vida, que a pessoa passa por sofrimento, e as pessoas associam falta de fé, as pessoas associam falta de comunhão com Deus, e na verdade a fé é um dom de Deus. Então, nesse contexto, um elemento central enfatizado como necessário, que é o recebedor do milagre tem a fé. Mas, na verdade, quando crentes doentes, desesperados em suas dores, não encontram a cura, costumam-se pensar que algo está faltando na fé desse crente. Não bastante a lógica, isso é distante a lógica, que está errada, essa é uma ideia cruel e destrutiva. Então, nós devemos corrigi-la
E corrigir isso como? Na apresentação do tema de nossa aula. Entendemos pelo texto que os piores males são os do espírito: orgulho, vaidade, arrogância, amargura ou egoísmo. E que seus estragos podem ser maiores do que os males físicos. Então isso está lá na página de número 32. Eu estou fazendo aqui na página, no 5º parágrafo aí. E nós entendemos que os piores, isso nós iremos ver propriamente no texto. Eu quero agora mudar de slide aqui, irei tirar desse slide e quero com os irmãos analisar de perto o texto. Fiz uma tradução literal, essa tradução é a tradução literal, e eu quero examinar com os irmãos aqui sobre o texto de base da nossa lição, que nos diz o seguinte. Preste atenção nesse texto e veja o que Paulo quer tratar com o espinho na carne. Quando o texto nos disse que Paulo estava angustiado, Paulo estava tendo dificuldades, e ele busca ao Senhor, clama ao Senhor. Clama por quê? Então vamos lá. Portanto, de modo que não seja exaltado. Olha a primeira parte, primeira divisão. Se nós olhássemos por texto, fôssemos dividir, nós dividiríamos assim. Portanto, de modo que não seja exaltado, foi-me dado um espinho na carne, anjo de Satanás, a fim de que me esmurre. Para quê? Então, portanto, de modo que não seja exaltado, foi-me dado um espinho na carne, para que não seja exaltado. A questão aqui é a exaltação, o orgulho, que Paulo quer tratar aqui, que está suplicando e alertando, na verdade dizendo aqui, relatando na sua carta, está relatando sobre a questão de exaltação. Porque ele tinha recebido extraordinárias revelações ele tinha recebido. Então, a soberba, a arrogância, o orgulho está sendo levantado nesse primeiro ponto. Então, contra a exaltação e o orgulho, como nós devemos agir? Então, aí o próprio apóstolo vai dizer: em favor disso, 3 vezes junto ao Senhor clamei, para que afastasse para longe de mim. Agora, nós temos assim, por muitas vezes nós espiritualizamos e colocamos Paulo ou os apóstolos como pessoas que eles não têm pecado algum, que não eram influenciados pelo pecado. Meus queridos, o que Paulo está pedindo em favor é que fosse afastado esse espinho, essa questão carnal, e a carne que ele coloca ali. Se o tema principal é a exaltação, que eu não seja exaltado, seja orgulhoso por tudo que eu tenho recebido, o Senhor envia um espinho. E ele sofre na carne. Aqui não tem nenhuma associação, e o texto não nos permite dizer que eram questões que Paulo sofria para repassar como uma doutrina, de que as pessoas têm que lutar contra o espinho, clamar contra o espinho, como se fosse uma questão psíquica, uma questão de homossexualismo, de outras questões a não ser dores físicas. Realmente no físico. Esse termo carne aqui é o termo grego, quer nos trazer uma ideia que ele estava sofrendo na carne. E como em Gálatas vai nos ajudar, vai dizer que ele tinha inflamações nos olhos. E essas inflamações nos olhos, até a própria revista nos conduz ao capítulo 4 de Gálatas 13, 15, nos coloca nessa realidade de Paulo nas suas dores físicas. Então, o que ele está querendo, a questão de Paulo suplicar, ele é um homem que sofre também pelo pecado. E ele vai pedir alívio pela sua dor física, e não pela sua dor, pela sua questão de exaltação. Aí o Senhor vai respondê-lo. Olha como é que o Senhor responde. Se o primeiro, contra a exaltação e orgulho, devemos clamar incessantemente ao Senhor por causa de quê? Nós reclamamos sempre por questões das dores, né? Nós sempre levamos ao Senhor as questões que estão visíveis, mas o Senhor quer atingir lá no fundo. O Senhor quer nos mover
atingir outras coisas além do físico, além do que nós vemos. O Senhor quer atingir o coração submisso do ser humano, para que seja moldado segundo Jesus Cristo. Então, devemos confiar na suficiência da graça de Deus, e tendo falado a mim, suficiente a ti é a minha graça. Então a graça do Senhor ela é suficiente mesmo em tempos de aflições, porque nós neste tempo passaremos por isso. Mas a graça do Senhor superabundou tudo isso. Ela vence e nos faz. Pois o poder no meio da fraqueza é aperfeiçoado. Somos mais que vencedores, sendo tabernáculos de Cristo, sendo a habitação de Cristo, pois mais alegremente me gloriarei nas fraquezas minhas, para que habite sobre mim o poder de Cristo. Então, o que o texto quer tratar propriamente? Da exaltação, do orgulho, do coração. Porque essas aflições que retiram nós do caminho do Senhor, esses problemas, essas aflições que nos tiram da obediência, do temor ao Senhor. As questões físicas nós passaremos, e o poder do Senhor nos ajuda, que Ele não nos dá prova maior que podemos suportar. Mas voltemos lá para agora, deixa eu passar aqui. Então, entendemos pelo texto que os piores males são do espírito: orgulho, vaidade, arrogância, amargura ou egoísmo. E que seus estragos podem ser maiores do que os males físicos. Então, a questão de Paulo, que ele quer que a palavra, na verdade, vai conduzir, a palavra do Senhor vai conduzir Paulo, é não Paulo olhar para os sofrimentos físicos temporais, mas olhar para aqueles que podem afastá-lo da eternidade, que é os males do Espírito. Então, próximo, o fim principal da doença. Então nós chegamos aí, o fim principal da doença, o foco principal é que precisamos fortalecer nosso coração na esperança bíblica da glória. Porque experiências físicas podem influenciar o coração de tal maneira que ele fique mais suscetível a abandoná-la a esperança da bíblica da glória. Tenha em mente, tenha fixo isso na sua mente e no seu coração, de que a esperança maior que nós devemos passar para os homens e passar para nós mesmos é a esperança da glória eterna, é a esperança de que o Senhor nos ajuda, nos auxilia a suportar as aflições temporais, porque irá passar, porque está breve o retorno do Filho, porque o Senhor retorna, porque é promessa do Senhor. Então, mais suscetível a abandoná-la quando nós passamos por experiências físicas, abrigando uma desesperança espiritual descendente. Então, de espiral descendente, né? Na verdade, que vai nos conduzindo ao esfriamento, ao abandono da esperança na glória do Senhor. Então, o propósito de Deus na doença. Qual que é o propósito? Sabemos que Ele é Deus. Mateus 26:39 mostra a realidade de Jesus. E se o propósito do Senhor na santificação é nos conduzir e nos moldar a Cristo, Ele vai nos conduzir como o próprio Filho. O Filho foi lançado à cruz, mas antes Ele fez uma oração e pedindo ao Senhor: afasta de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, e sim como Tu queres. A sermos humildes diante ao Senhor. Nesse momento de aflição, talvez você que esteja me escutando, esteja passando por um momento de aflição tremenda. Mas saiba que isso é o propósito de conduzir os corações à humildade. Que você consiga, nesse momento de aflição, pensar na palavra e nas promessas de glória do Senhor e pensar que o próprio Filho, por causa do amor, por causa de se entregar em lugar dos pecadores, de nós que merecíamos a morte, Ele sofreu angústia.
e sofreu aflições de morte para nos dar total segurança de uma vida eterna com Ele. Nós já desfrutamos disso. E como? Pelo meio da oração. Faça da oração um canal ao Senhor, de anunciar, mas fale claramente ao Senhor. Fale, abra o seu coração diante ao Senhor. Eu não estou conseguindo nem orar. Abra o seu coração diante dele. Fale com ele. Clame como Paulo fez. Isso é nos permitido. O Senhor mostrará, como mostrou a Paulo, qual é a resposta e como você deve agir. Seja humilde diante do Senhor. E nas angústias nos susteria e se revelaria soberano e pronto a livrar-nos. Hebreus 13, 5 e 6. Também um outro ponto, se Deus entendemos que Ele é soberano, entendemos também que Ele nos prova. Tiago 1, 2 e 4 vai dizer que tende por motivo de toda alegria. A nossa fé amadurece em tempos de provação. A nossa fé realmente amadurece em tempos de provação, meus filhos. De que forma? O Senhor pela fé, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, e se nós somos moradas mesmo do Espírito Santo de Deus, Ele nos perseverará para o fim proposto do Senhor, para nos moldar segundo o Filho, para nos conduzir em meio às divergências da vida, de modo a adorá-lo, a bendizê-lo. Tenha certeza que esse momento de aflição, suporte, esse momento de catástrofes, suporte até o fim, porque a esses é prometido a coroa da vida. O propósito de Deus na doença, aperfeiçoados e transformados. Então, se há também um outro propósito, é de aperfeiçoamento. Deus nos chama à sua glória para aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Cumprir seu plano que vai além de nosso entendimento. Sabe, nós queremos um homem egocêntrico e ele querendo ser Deus de si mesmo, Deus de um presente no mundo, ele não gosta das coisas fora do seu controle. Em momentos de aflição que fogem ao nosso controle, é o momento de nós nos humilharmos de joelho e falar: Senhor, fugiu ao meu controle, mas ao seu não. Ajuda-me a entender isso. Eu te suplico, Pai, porque eu preciso desta fé que nos auxilia. Então nós concluímos que orar, chegando à conclusão, nós temos essa afirmação. Quero afirmar que orar é o ato de humildade e humilhação. É um exercício contra a exaltação e orgulho do homem. Também é claro que devemos procurar ajuda médica. Se um ponto é a fé sendo operada pela oração, pela leitura, devoção em tempos de aflição, em tempos onde as coisas não estão claras, onde você não tem o controle, o ato da oração é um ato de fé, mas nós também devemos ter consciência de que nós estamos sofrendo as consequências do pecado e precisamos de ajuda, de auxílio. Os homens são difíceis, não digo homens do gênero masculino, mas os homens em geral, o ser humano, ele é complicado em pedir auxílio, pedir ajuda. Nós que tratamos com aconselhamento bíblico, alguém ligar e falar assim: olha, preciso me aconselhar, preciso ler. Pastores, líderes são difíceis e por isso hoje muitos líderes sofrem por causa de angústia, por causa das cargas que carregam, eles não conseguem pedir auxílio, ajuda-me. Ele nos está aperfeiçoando em nossa fraqueza para nos fazer mais parecidos com Cristo. Então, um dos passos das doenças, de muitas coisas que nos afligem é para nos conduzir à semelhança de Cristo, nos conduzir ao Senhor. Então, eu quero aplicar ao coração dos irmãos, encerrando nossa aula, que o primeiro ponto é o pecado. Desenvolva
saúde, saudade do céu. Uma das coisas que o pecado nos faz é cegar. Nos cega com relação a Deus e nos torna arrogantes, soberbos, e desses o Senhor abomina. Tenha saudade do céu, tenha saudade da promessa eterna. Olhe para as Escrituras, medite sobre ela. O segundo é o processo de santificação. Seu interesse é talhar em nós a imagem de seu Filho e não desistirá até que ela esteja pronta. Saiba que, por mais duro que seja, e eu quero te dizer que nós passaremos o que tiver que passar, para sermos moldados segundo um Filho. Alguns passarão dores maiores, alguns menores, mas saiba que o Senhor não abandona, o Senhor está pronto e ao nosso lado e conosco. É o Deus presente, Deus conosco, por meio do Espírito Santo de Deus, nos fortalecendo e nos mandando mensagens como essa, para nos fortalecer em tempos como este. Ter mais consciência de quem é Deus, de quem nós somos. Ter consciência de quem supre as nossas necessidades e nos conduz em momentos desse a deixarmos de ser deuses, achar que somos, né? Mas realmente reconhecer quem é Deus. E em proteção contra males destruidores, na verdade, aqui. Proteção contra males destruidores, que são os principais do texto de 2 Coríntios 12, do 7 ao 9, que é a questão principal, o orgulho e a soberba. Que Deus nos preserve disso. Deus abençoe, meus irmãos. Foi um prazer enorme conversar com os irmãos e expor a palavra do Senhor, e que o Senhor nos reúna em breve. Estou com saudade. Que Deus abençoe. Vamos encerrar com uma oração? Santíssimo Deus, eterno Pai, que o Senhor clareie, ó Pai, por meio do Espírito Santo, ilumine a mente e coração de nós, para entendermos a Tua Palavra e entendermos com mais humildade esse tempo. Senhor, traz paz ao coração dos nossos irmãos que estão passando por aflição, doentes, com uma praga, Senhor Deus, com uma pandemia como o coronavírus, que o Senhor tenha misericórdia. Tenha misericórdia do mundo, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor Deus, dos familiares que estão sendo afetados, afligidos por este momento. Também, Senhor Deus, traga sustento e amor um para com o outro, para que possamos ajudar um ao outro nesse momento onde há muitos em casa, autônomos, e não têm o que comer, que estão passando por momentos de dificuldades financeiras, Senhor Deus. Ajuda-os, ó Pai, e nos move o coração, ó Pai, como crentes, para suprir as necessidades um do outro, a ter, Senhor Deus, interesse de um olhar pelo outro, além de orar, interceder um pelo outro, também, Senhor Deus, rogar para que para que o Senhor nos dê privilégio de ajudar um ao outro, ó Pai, de suprir as necessidades, de exercer caridade, de exercer o amor ao próximo. Pai, nos ajuda. Ajuda o Teu povo, Senhor Deus, a meditar no Senhor nesses dias, ó Pai, que tem servido para nos aproximar, tem servido para cultuar ao Senhor constantemente e lembrar de que o Senhor é Deus, de que o Senhor tem o controle, de que as promessas se cumprirão, de que o Senhor retorna. Nós queremos e almejamos, ó Pai, o encontro com o Senhor. Que o Senhor, ó Pai, nos dê força, persevere por nós até o fim, em nome de Jesus. Amém.